Quando você ouve alienígenas, o que te vem à mente? Naves descendo do céu, seres de outro planeta, uma civilização distante, mais avançada que a nossa. Mas, e se a pergunta estiver errada desde o começo? E se os alienígenas não vieram? E se eles sempre estiveram aqui, só que não como matéria, mas como presença? Talvez eles não estejam vindo, talvez eles estejam acordando. Bem-vindo à zona de contato. A narrativa clássica diz que alienígenas vêm de outro planeta, civilizações mais avançadas, viajando milhões de anos-luz, cruzando o espaço até chegar até nós. Mas esse modelo tem um problema silencioso e cada vez mais evidente, porque os relatos de contato não são novos, não começaram com Roswell, não começaram com radares. Eles vêm de muito antes disso, milhares de anos antes. Gravuras em cavernas com figuras não humanas, seres que descem do céu em discos de luz, humanos ensinados por deuses com olhos grandes, pele clara e aparência incomum. E mais estranho do que isso, as descrições batem, mesmo em culturas que nunca se encontraram. Mesma forma, mesma energia, mesmo tipo de ensinamento. E se você observar com calma, o padrão fica ainda mais perturbador. Essas entidades nunca são pegas, nunca são medidas, nunca permanecem, elas aparecem. Interagem com a mente, não com a matéria. Deixam ideias, visões, mensagens e somem. Isso não é um comportamento tecnológico, é um comportamento simbólico. O que nos leva a uma hipótese: e se o contato não for físico? E se o que chamamos de alienígenas forem consciências que coexistem conosco em uma outra camada da realidade, uma camada que raramente acessamos? Eles não precisam vir de fora, porque talvez eles nunca tinham saído daqui. Se esses seres não vêm de fora, mas de uma camada paralela ou sobreposta, então o contato não depende de distância, depende de estado. E é aí que começa a parte mais ignorada da equação, porque o que une a maioria dos relatos de contato não é tecnologia, é alteração de consciência, estados limítrofes, entre sono e vigília, entre medo e entrega, entre trauma e abertura, experiências de quase morte, experiências com substâncias, experiências meditativas profundas, experiências de desespero extremo. Nesses estados, a mente perde rigidez, a percepção se expande, e o que parecia impossível não é uma nave que desce, é uma informação que entra, completa, instantânea, sem linguagem verbal. Alguns chamam de visão, outros de epifania, outros de loucura. Mas o padrão é claro: o contato real não acontece fora, acontece dentro. E talvez seja por isso que ele é tão difícil de provar, porque ele não deixa evidência, deixa transformação. A pessoa volta diferente, fala diferente, pensa diferente, como se tivesse sido atualizada por uma fonte desconhecida. Não é um evento, é um download. E talvez essa seja a verdadeira tecnologia deles. Talvez o contato não dependa de antenas, radares ou telescópios. Talvez dependa só de silêncio. Silêncio o bastante para ouvir quando um pensamento não é seu. Quando uma ideia não te pertence, mas te atravessa. Quando você vê algo que ninguém vê. Quando sente que já sabia algo que nunca aprendeu. Se essas consciências acessam mentes, então o contato não é raro, é mal interpretado. E talvez o verdadeiro experimento não seja encontrar eles, mas observar quem já foi encontrado. Líderes que mudam de comportamento sem explicação. Cientistas que acordam com teorias que nunca estudaram. Pessoas comuns com missões incompreensíveis. E você? Quantas ideias já chegaram até você, como se fossem suas, mas com uma força que você não entendia? Nem todo contato deixa marca. Alguns só deixam um eco. E às vezes, esse eco é o que move sua vida inteira.